Tudo bom, pessoal? O motivo de eu estar aqui, digamos, invadindo o podcast da Carol e da Vicky é porque eu estava conversando com a Carol dizendo que ela era muito fora da curva. Porque desde os 19 anos ela já começou certo e ainda encontrou um parceiro que também estava alinhado com ela. Daí eu disse a ela que gostaria de ouvir o relato de algum turnaround, como assim? Alguém todo endividado e mesmo assim conseguiu dar a volta por cima e ainda assim atingiu a independência financeira. Então, a Coral me disse: Olha, seria legal, mas é difícil encontrar pessoas dispostas a dar esse tipo de relato. Você aceitaria? Aí eu pensei um pouco e aceitei o desafio, até como uma forma de ajudar as pessoas com algumas reflexões que eu vou fazer ao longo desse relato. Dito isso, até para ficar um pouco mais didático, eu separei o podcast em alguns atos, vamos dizer assim. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Bom, gente, vocês já sentiram o tom aí do episódio de hoje. A gente vai ter quase que um podcast aqui feito de forma remota, sendo introduzido no nosso. A gente achou bem legal, inclusive até mudamos aqui um pouco a ordem dos podcasts, porque eu e a Vicky, a gente ouviu esse áudio, ficou bastante impactada, acho que trouxe várias reflexões. Esse seguidor, até uma coisa que eu estava falando com a Vicky, imagino você que está ouvindo aí do outro lado, já se sinta, poxa, você ouve a Vicky e eu conversando aqui o tempo inteiro, a gente abre um pouco dos nossos dilemas, das nossas questões pessoais, só que a gente não tem isso de vocês, né? Então, quando a gente pode ouvir isso de vocês e colocar aqui dentro da conversa, nossa, pra gente, assim, é muito legal, porque fica uma conversa ainda mais rica. Realmente parece que a gente tá com vocês aqui junto da gente. Esse é o intuito do episódio de hoje. Então, não vou falar tanto da pessoa, porque aqui no caso não é expor ela, mas sim a história. Ele já mandou pra gente, vocês vão perceber aqui que em vários atos ele foi narrando a vida dele. E a gente vai comentar sobre isso. Foram várias reflexões legais, eu acho que vai fazer conexão aí com vários de vocês. A gente ficou bem feliz, como a Carol falou, porque assim, a gente não só tem acho que o ponto não é nem um feedback, mas é mais a gente também conhecer vocês, né? Acho que vocês acabam conhecendo a gente por tudo que a gente compartilha aqui, e a gente fica muito feliz de também poder ouvir, sentir que a gente não tá falando para um eco, né? A gente tá falando com vocês e vocês estão aí. Mas acho que além disso, acho que é legal para vocês conhecerem histórias de outras pessoas, porque isso é muito inspirador. Falo até por experiência, assim, tipo, quando eu precisava me reerguer, e eu tinha me endividado e tal, era muito legal ver histórias de quem estava naquele, né, uns bons anos atrás, no YouTube, falando: olha como que eu fiz, como que aconteceu comigo. É muito legal porque a gente fala: nossa, não fui só eu que errei, dá pra, né, dá pra ficar tudo bem depois. Ou como que outras pessoas fazem e não tô sozinha, sabe? Eu acho que esse é um sentimento muito gostoso num assunto tão, às vezes, difícil. Então, a gente espera que vocês gostem. Vamos ver. A gente quer ouvir depois o que vocês acharam. Vamos começar aí com a história dele. Aperta o play aí, Anne. Então, lá pelos anos 2000, ainda antes dos meus 18 anos, eu comecei a trabalhar e já ganhava bem pouquinho. Mas sempre dava para juntar uma graninha e eu ia colocando tudo na poupança. O tempo passa, nós já estamos perto de 2015 e eu já havia me tornado servidor público, já tinha um apartamento bem simples de um quarto e um banheiro, um carro e a grana na poupança. Lendo um livro do Gustavo Cerbasi, eu notei que se eu investisse em um ativo que gerasse 0,5% ao mês e comparasse com outro ativo que gerasse 1% ao mês, ao longo do tempo essa diferença será muito grande. Então eu pensei, vou começar a tomar mais risco, vou investir nesse tal de tesouro direto. Muitos vídeos depois, comprei lá um título indexado a Selic e outro IPCA+. Eu até tinha visto alguma coisa sobre marcação a mercado, mas só fui entender mais pra frente quando a taxa Selic começou a cair. E esse ponto é muito interessante porque a gente só aprende a investir investindo. Bom, gente, aqui a gente já vai fazer uma pausa. Então, esse vai ser o episódio. A gente vai dando pausas para a gente poder comentar como se fosse uma conversa mesmo. Vocês percebam aí, tem várias coisas para a gente destacar, né? De 2000 até 2015, ele estava acumulando, juntando dinheiro, mas na poupança. E isso não é só ele, né? São milhares, milhões de brasileiros que fazem da mesma forma. Imagino que alguém que esteja ouvindo aí também se identifica com isso. É a porta de entrada,
mas quando a gente tem um conhecimento adicional, a gente percebe a diferença que faz se a gente tratar com um pouquinho mais de cuidado os nossos investimentos. Até antes aqui do episódio, eu vi que falou, cara, vamos trazer uma simulação até para mostrar para as pessoas o quanto que isso faz diferença, porque às vezes a gente falando, 0,5% e tal, pode parecer algo que na cabeça, é pouquinha coisa. Não é tão pouca coisa assim. Aí a Vicky fez um aí, fala aí, Vicky. Que foi um pouco, acho que, do que ele passou, né? De comparar, nossa, se eu tivesse um outro investimento que rende mais do que a poupança, quanto que seria? Então, foi essa ficha que caiu para ele. E a simulação que a gente fez foi investindo 50 mil reais de cara e depois investindo mais R$ 1.000 por mês. Ao longo desses 15 anos, a gente pegou o exemplo de 15 anos, que foi o que ele usou, que ele trouxe. Se considerando a Selic de hoje, a poupança de hoje, depois de 15 anos, a diferença de quanto você teria deixado de ganhar, deixando esse dinheiro na poupança, é de R$ 391 mil. E se você tivesse colocado na Selic, né, no Tesouro Selic, que foi o que ele comentou também. Então, ao longo de 15 anos, isso daí seria, estou arredondando, 400 mil na poupança versus 800 mil no Tesouro Selic e uma diferença de quase R$ 400 mil. Então, olha que loucura, né? Exato, uma diferença bem grande. E me chamou a atenção, aqui eu volto no ponto, que inclusive a gente falou recentemente no episódio com a Ana Buchaim, o ponto sobre como conhecimento é poder e é o que traz confiança, né? É a gente ter conhecimento. Porque ele falou, nossa, vou tomar risco. Então, para eles, como ele não tinha essa intimidade ainda com outros tipos de investimento, só de pôr no Tesouro Selic, para ele foi uma sensação de vou tomar risco. E sendo que, na verdade, se a gente parar para pensar, o Tesouro Selic é mais seguro ainda do que a poupança. Então, como é importante a gente conhecer e consumir conteúdo, e aos pouquinhos, né, ver um vídeo, ouvir um podcast, ler um livro sobre isso, perder o medo, acho que esse é o ponto, né, de perder o medo, mas também de saber o que que oscila, o que que não oscila, né, onde colocar esse dinheiro para cada tipo de coisa, porque para ele de ir para o Tesouro Direto já foi uma sensação de, nossa, estou tomando risco, só que ele colocou em 2 títulos bem diferentes do Tesouro Direto. Um deles era mais seguro do que a poupança, e o outro, se você segurar até o vencimento, ele tem uma rentabilidade garantida, que é o Tesouro IPCA. Só que se você tirar antes do vencimento, ele oscila quase igual uma ação, que foi o que assustou ele, né, Ká, que ele falou, a gente só aprende a investir investindo. Eu achei muito forte essa frase. Não, perfeito. E a gente tem um episódio aqui também, tá, gente, de renda fixa, onde a gente explica essa marcação a mercado, que muitas das vezes a gente só vai sentir é isso mesmo, quando a gente vai lá, faz e vê, porque vai ver a oscilação. Mas Tesouro Direto, ele é um mundo, né? A renda fixa, como a Vicky falou, é um mundo. Existem aplicações bem conservadoras, tanto quanto a poupança, quanto aplicações que são mais voláteis. Bom, esse é o primeiro ponto, então vocês já viram, foram 15 anos investindo na poupança, até que ele resolveu, não, a rentabilidade faz diferença, deixa eu dar mais um passo. Vamos seguir aqui com o áudio que tem bastante coisa. Chegamos já em 2018 e eu comecei a investir em renda variável. Mais alguns vídeos no YouTube eu já estava me achando Warren Buffett. Graças a Deus eu comecei bem pequeno, porque logo de cara eu já tomei alguns sustos, caindo naquela famosa curva de Dunning-Kruger, onde vi que eu não sabia nada. E por causa disso, eu passei a assinar relatórios de casas de análise independentes, ficando um pouco mais confortável com a renda variável, de maneira que eu deleguei a parte da análise para um profissional capacitado. E aqui, vou até fazer um jabá para o Rodrigo Medeiros, do Desmistificando Research. Acho que ele é um cara muito idôneo, muito competente. Fora que, lendo os relatórios, a gente vai conseguindo aprender muito sobre os investimentos. Então, para vocês terem uma ideia, ao final de 2023, os rendimentos passivos oriundos somente da renda variável, eles já representavam 1/3 do meu salário. Beleza, acho que vocês já entenderam um pouco sobre a evolução minha como investidor. Esse segundo ponto dele aí tem várias coisas para a gente falar. Não sei se quem está ouvindo sabe o que é essa curva de Dunning-Kruger que ele falou. É uma curva bem legal, vocês podem dar um Google depois, mas que basicamente no início, quando eu estou conhecendo alguma coisa, o meu nível de confiança vai lá no alto. Uhul! Vi aqui meia dúzia de vídeos no YouTube, li um livro, caramba, eu sou o investidor, como ele disse aí, eu já sou Warren Buffett, que imagina, né? Adorei o exemplo dele. E aí eu me sinto super confiante. Aí eu continuo aprendendo. Conforme eu continuo aprendendo, eu falo assim, opa, eu acho que eu não sei tanto assim. Aí o meu nível de confiança vai lá para baixo. Eu vou tendo mais experiência, mas o meu nível de confiança vai lá para baixo e eu já acho que, nossa, isso não é para mim, é muito difícil e tal. De tal modo que se eu persisto aí, eu vou ganhando esse nível de confiança de novo.
que vem, gente, basicamente o conhecimento, ele é também fruto de experiência. Então, essa é a famosa curva que eu acho que fala muito. A gente aprende pela nossa experiência também, não é só aquele conhecimento ali adquirido. E antes até só de passar rapidinho a palavra para Vicky, eu quero só fazer um disclaimer aqui importante, que ele, né, fazendo a citação aqui, que foi: eu deleguei parte da análise para alguém competente, né, que sabia disso. Ele até cita ali o nome do Rodrigo Medeiros, que eu sou, assim, acho o trabalho dele fenomenal. Até tem uma live minha no meu perfil com ele, eu nunca faço live, então para eu ter aceitado, né, fazer essa live ali é porque eu realmente gosto muito do conteúdo dele, inclusive sou assinante também. Mas, e eu sei que o Rodrigo também pensa assim, temos que tomar muito cuidado quando a gente acha que a gente está delegando para alguém que é um especialista. Eu acho que casas de análise, e isso é uma coisa que a gente também vai adquirindo com o tempo, com experiência, é uma ferramenta, é algo adicional. Assim como nós aqui no podcast somos uma ferramenta adicional para vocês. Um livro que vocês vão ler vai ser uma ferramenta. Tudo é uma junção. Não é uma delegar para alguém, essa pessoa escolhe para mim. Isso normalmente dá problemas em algum momento. E eu sei que o Rodrigo também pensa assim, então eu tô aqui até talvez falando um pouco em nome dele ou não, mas o fato é que eu penso, né? Então aqui nesse espaço, é a forma como a gente... então o fato é que eu penso, então eu falo o que eu penso. E, inclusive, eu e a Vicky, a gente também já fez um episódio sobre isso, que é não delegue suas finanças. Não delegar as finanças não é só delegar para marido e tal, não, é inclusive para casas de análise. Então, sim, é muito legal, muito bom ter, mas fazendo aqui a distinção do quão é importante a gente saber aquilo que a gente está fazendo e só contar com esse ferramental. E eu vou fazer um comentário sobre isso da renda passiva. Eu acho que até rende um outro episódio um dia, cara. Não sei se a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que tá rolando muito. E nem era o. Não sei se era o caso dele, né? Porque ele já tava pensando nisso há vários anos atrás. Mas acho que hoje tem um hype muito grande disso da renda passiva, da pessoa querer investir lá R$1.000 já querer ter renda passiva. Tipo, gente, na fase de acumulação, que não é uma fase de um ano, é uma fase de muitos anos, não tira essa renda passiva de lá, reinveste, sabe? Se você tem dividendo, enfim, se você tem algum provento daquela renda, é o momento de você reinvestir no bolo. Porque se você fica tirando a renda, a menos que, putz, você tem alguma coisa urgente, você precisa daquele dinheiro, sei lá, enfim, mas trate esse momento como um momento de acumulação, não de ficar tirando, porque assim você tá desacelerando a sua bola de neve, né, para o seu longo prazo. Então, não sei se era esse o ponto dele, não sei se ele retirava esse dinheiro, não tô nem comentando do que ele fazia, só tô falando sobre esse termo, né, da renda passiva, que virou meio que o novo sonho. Inclusive, Cá, você postou esses dias no Instagram, eu achei muito legal, acho que a gente provavelmente vai falar disso em breve, né, que antes não era mais o sonho do American Dream, virou agora o sonho da renda passiva, na verdade, né, de não precisar mais trabalhar e viver de renda passiva. Então, acho que é importante a gente dar esse zoom out e entender que renda passiva é uma coisa que você conquista através de muitos anos, e não uma coisa que você já começou a investir e já começa a sacar, tipo, isso não é um salário. É isso. Né? Isso você tá só corroendo a sua rentabilidade e meio que dando um tiro no pé. Não sei se era esse o ponto dele, mas só para quem tá ouvindo, caso vocês estejam sendo seduzidos pelo mito, não é mito, né? Mas acho que pela história da renda passiva rápida, né? Não, 100%. E aí você já me fez pensar uma outra coisa. No caso dele, sem querer dar spoiler, porque ele vai falar o que aconteceu com essa renda passiva, eu vejo, e o exemplo dele para mim é um clássico, eu vejo sempre como uma faca de dois gumes. Por quê? A renda passiva, vamos entender a renda passiva aqui não como a rentabilidade dos seus investimentos, mas como literalmente o dinheiro caindo na sua conta, né? Então, o dividendo, o pagamento de um aluguel de um fundo imobiliário, um cupom do tesouro, qualquer coisa que esteja ali voltando para sua conta, literalmente pingando na sua conta. E não o quanto que seu patrimônio aumentou. Ela é uma faca de dois gumes. Por que ela é uma faca de dois gumes? Por um lado, ela tem um efeito educacional maravilhoso, que é, nossa, se eu deixar de gastar esse dinheiro e se eu investir, esse dinheiro vai retornar para mim ali na forma de um rendimento. Então, ele tem esse efeito. Às vezes, a gente tem uma dificuldade de tangibilizar o nosso patrimônio aumentando. A gente quer ver aquela coisa tangível, aquele dinheiro caindo na conta. Então, esse lado ele é legal. Por outro lado, ele causa, e aí já dando um pequeno spoiler do que aconteceu com ele, mas total sem julgamento, porque, né, na verdade, ele trouxe poder de escolha. Mas o ponto é, ele também traz se meu salário é de 10, se eu acrescentar aqui esses dividendos, o meu salário é de 13.
E aí, se o meu salário é de 13, eu tenho a capacidade de 13 para gastar em alguma coisa, independente se essa coisa é importante ou não, e não a capacidade de 10. Ao passo que se o meu investimento estivesse ali, talvez eu tivesse um pouco mais de dificuldade de manusear o dinheiro dessa forma. E sem entrar no mérito, só para... Acho que também merece um episódio específico para isso, mas sem entrar no mérito, gente, que quando a gente tem 1/3 da nossa carteira vindo de renda passiva pingando, isso não significa que todo esse dinheiro traz a renda que a gente precisa, porque ele vai ser corroído pela inflação. Então, normalmente, a gente fala que um pedaço desse valor tem que ser reinvestido para continuar adquirindo poder de compra no futuro. Não vou nem entrar nisso aqui porque é um pouco mais técnico. Mas também tem esse tropeço, porque a gente acha que aquilo ali é renda, mas diferente do nosso salário, que vai aumentar, sei lá, conforme a performance ou conforme reajuste de dissídio, seja lá o que for, esse 1/3, se a gente não reinvestir um pedaço dele, ele vai ser corroído pela inflação. Então, alguns pontos aí para sempre tomar muito cuidado com essa parte da renda passiva. E esse ponto que a Vicky falou, né, eu fiz uma ironia lá no Instagram, que era, né, o sonho acabou, nem começou a palestra e o sonho acabou, porque o que está virando, assim, esse hype acha ainda que a renda passiva é não ter chefe. Então, assim, eu vou criar um curso, vou colocar na internet, vai vender, vai cair dinheiro na minha conta. Eu vou investir no investimento Y, vai render, vai cair dinheiro na minha conta. Sabe, assim, agora as pessoas acham que dinheiro brota do céu. Tudo aquilo que a gente aprendeu que dinheiro não brota da grama, as pessoas estão aprendendo que brota da grama, e isso vai dar problema, né? Mas isso é um outro episódio também, vamos nos ater aqui. Ai, gente, eu amo os comentários da Carol. Vamos lá, solta aí, Anne. Coincidentemente, em 2015, eu conheci a minha futura esposa. Eu vou falar um pouco sobre ela no próximo ato, o ato 2. Quando eu a conheci, estávamos já próximo dos 30, né? Ela já tinha curso superior, mas vendia roupas. Mas ela tinha um sonho de fazer medicina. Então, como ela ainda morava com os pais, ela fez um pé de meia, parou de trabalhar e começou a fazer cursinho para tentar entrar em uma faculdade pública de medicina. E aí a gente casou, ela ainda estava estudando, só que veio a pandemia. Todos os vestibulares ficaram suspensos e a gente pensou, putz, e agora, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer, tá tudo suspenso, vamos focar na família, né? E aí, após alguns exames, ela viu que o relógio biológico dela não estava muito bom. E aqui eu abro um parênteses para as mulheres. Eu entendo que para vocês é muito mais difícil conciliar a questão profissional e familiar, pois tem esse detalhe do relógio biológico e isso é muito atrelado à genética. Então, mesmo que vocês não pensem em ter filhos, não desprezem essa parte, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Um exemplo hoje, minha esposa está na faculdade e ela vê algumas amigas com a mesma idade que vão se formar já perto dos 40 e estão preocupadas com essa questão da maternidade. Não, como assim? Então quer dizer que vocês tiveram filho e ela entrou na faculdade? Calma que a gente chega lá. Gente, eu gosto muito disso que ele trouxe sobre a maternidade, acho que ele vai falar ainda mais sobre isso, mas o que eu queria comentar é até me conectando um pouco do que eu tô vivendo, como a gente pode mudar de ideia ao longo da vida e como a vida é imprevisível. Eu acho que sobre mudar de ideia, né, eu nunca quis ter filho, no nosso episódio sobre maternidade, sobre congelar óvulos, eu ainda estava super, né, nos últimos 15 anos nunca quis ter filho, e hoje eu não tô dizendo que não é que eu tô louca para ter filho, mas eu acho que é uma possibilidade, não sei quando, não sei, enfim, como e tal, mas eu já penso que é uma possibilidade. Então antes eu pensava: "Vou congelar para nunca usar", mas pelo menos para ter essa opção no futuro e ninguém encher o meu saco, falando de relógio biológico, mas hoje eu falo: "Nossa, talvez eu congele para usar". Então o que eu queria trazer aqui só é isso de que quando a gente se planeja financeiramente, é sempre bom ter aquela gordurinha e é sempre bom chutar para cima nas nossas estimativas, porque isso tem a ver com manter o nosso poder de escolha, que é uma coisa que a Carol sempre traz, né. Tipo, e se a gente quiser mudar de ideia? Seria bom poder mudar, né, pelo menos ter a possibilidade. E a outra coisa que ele falou que tivemos filhos no plural, olha que doideira, mesmo que se você se planeje muito e faça as contas e tudo mais, e se você estiver esperando um e vierem 2? Exatamente, né? Aquele ditado da gente planeja, Deus ri, é literalmente aqui. E é isso, gente, é a vida sendo vida. Eu acho que essa é a beleza de tudo. Por mais que eu seja essa pessoa metódica, organizada e tal, eu gosto de ser assim justamente porque a vida tem essa beleza da imprevisibilidade. Eu realmente acho isso belo. Então, a gente entender, peraí, a gente estava num plano, de repente ele vai, casou, as coisas mudaram, veio pandemia,
A mulher ia entrar numa faculdade de medicina, aí de repente planejando filho, vieram 2. As coisas mudaram, o cenário é outro. E agora, né? Como é que fica? Aí vamos ouvir para ele, ou vamos ver o que ele falou que aconteceu. Sim, tivemos filhos, no plural, né? Porque vieram 2 logo de cara. E aí a vida mudou completamente. E agora a gente entra no ato 3, que são os filhos. Primeiro, eu subestimei muito o que era ter filhos. Então, se você, ouvinte, está no caminho da independência financeira e ainda não tem filhos, mas pretende ter, presta bem atenção. Eu não tinha ideia do tamanho dos gastos com fralda, com vacina, cadeirinha do carro, é berço, é a roupa que perde rápido, plano de saúde. Fora que eu não estava conseguindo ter o mesmo rendimento no trabalho, que a demanda em casa era muito pesada. Noites mal dormidas, filho doente. E aí o que aconteceu? Daí a gente entra no ato 4. Bom, aqui só uma continuação, mas acho que ele tocou em 2 pontos fundamentais. Primeiro, subestimei o quanto custaria ser um filho. Ele e eu acho que a população praticamente inteira. A gente não pensa. O nosso cérebro, ele tende a levar a gente, né, para esses lugares mais do romance, do sonho, que é lindo, do ter filho e beleza. Só que a gente esquece também da outra parte prática, que vai afetar a qualidade de vida que a gente vai ter. A gente também já fez um episódio de maternidade aqui, onde a gente traçou muito isso. E eu lembro muito que na época, a Vicky deve lembrar disso, que eu falei assim, a Vicky queria colocar o título, era Quanto Custa Ter um Filho? E eu falei assim, não, Vicky, a gente vai levar porrada, as pessoas vão cancelar a gente, porque eu lembro que há 10 anos atrás, eu até cheguei a mencionar isso no episódio, eu vi uma matéria de um cara que eu seguia sobre isso, a galera metralhando, filho não tem um custo e não sei o quê. Não, gente, quanto custa ter um filho não tem nada a ver com quanto eu amo um filho, são 2 coisas completamente diferentes, sabe? A gente precisa falar sobre isso, e que bom que hoje em dia a gente vê as pessoas falando com mais naturalidade, para que as pessoas que estejam planejando ter filhos saibam sim, existe um custo atrelado, não é só a parte do amor. E esse custo influencia na vida, e ele trouxe um ponto muito relevante que a gente vê poucos homens falando. Aliás, muito legal, né, ter um relato aqui de um homem ouvindo a gente, tem, né, acho que eu fiquei de ver a métrica aqui, até o final do episódio eu vejo o percentual de homens aqui que escutam a gente, talvez estejam se conectando também com esse relato, embora acho que independe do sexo, que ele falou da diminuição da renda. Então são as 2 variáveis atuando ao mesmo tempo, né? É uma do aumento de gastos e o outro da diminuição de renda. Ou seja, a vida mudou e mudou drasticamente. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Como eu viajava muito a trabalho e queria estar presente para os meus filhos, eu consegui uma realocação de forma que eu não precisasse mais viajar. Com isso, a gente mudou de cidade. Só que por ter tomado essa decisão, minha renda diminuiu bastante, pois eu ganhava um bônus cada vez que eu viajava. Eu deixei de ter essa parte da minha renda. Assim, chegando na cidade nova, tivemos que alugar um lugar e o aluguel nessa cidade era muito mais caro. Então eu comecei a ver apartamento, pois tinha um valor para dar de entrada e o restante eu poderia pagar com os rendimentos dos fundos imobiliários. Só que aí minha esposa virou para mim e falou: se a gente tem dinheiro para comprar um AP, a gente tem dinheiro para pagar minha faculdade de medicina. E não tinha faculdade pública nessa cidade. Eu olhei para ela e falei, ainda que um pouco contrariado, né? É verdade. E ela prestou o vestibular e entrou no semestre seguinte na faculdade. Para encurtar a história, colocamos os filhos na escola, ela na faculdade e mudamos para um local onde o aluguel era mais barato. Mas ainda assim, hoje, o meu salário mais a renda passiva não pagam todas as minhas contas e provavelmente, até o final da faculdade, tudo que eu acumulei vai para muito próximo de zero. Todos os investimentos. Esse pedaço aí que ele falou, eu acho que ele deu dimensão, né? Do quanto mudou a vida. Eu acho que agora aqui ficou bem tangível. Ele saiu de um lugar onde ele economizava e já tinha uma renda que era de 1/3 do salário dele, né? Que já era proporcional, como se ele ganhasse 30% a mais, para ter que utilizar 100% dessa renda passiva e com o prognóstico de até o final da faculdade zerar. Ou seja, uma mudança bem relevante e que a gente às vezes fala pouco. Achei interessante isso, que a gente fala pouco sobre isso realmente, né? A gente vê muitos casos da pessoa que tinha um problema, né? Acho que foi muito do que a Vicky trouxe aqui. Não, eu tive um problema e agora eu tô aqui construindo tijolinho por tijolinho, mas numa crescente. A gente vê muito esses casos, ou um caso do meu, que eu concordo que é um pouco diferente mesmo, que já começou desde muito nova, mas a gente não vê tanto de alguém que estava nessa construção durante um bom tempo, mais de uma década, e de repente se vê numa situação onde estou fazendo aqui outras escolhas, minha vida mudou, e é isso. Acho que cada um sabe das suas próprias escolhas. Aqui, definitivamente, o nosso episódio hoje não é para falar, acho que você deveria ter feito A, acho que você deveria ter feito B, né? Com certeza não. Eu só acho o quê?
Independente de qualquer coisa, ele teve poder de escolha. Ele teve essa poder de escolha. Ele teve o poder de escolha de virar e falar assim, não, vai ter a faculdade, eu não vou me endividar, e tá tudo correndo bem. Imagina se ele não tivesse construído esse patrimônio. Se planejou para um filho, vieram 2, ele estaria seguindo provavelmente a trajetória que grande parte da nossa população segue, né? E muitas das vezes, a gente já falou isso também aqui, independente da classe social, que é se endividar. Então, e não conseguir poupar nada para o futuro e tudo mais. Então, o poder de escolha, ele veio. A independência financeira, a gente já falou também sobre isso no episódio que foi do Cada Escolha uma Renúncia. Mesmo que ele já tivesse conquistado ela 100%, que ele já estivesse vivendo 100% de renda, ela pode ser transitória, porque se você faz uma outra determinada escolha, aumenta o seu custo de vida, ou acontece alguma coisa com esse patrimônio, não tem mais a independência financeira. Então, acho que ele já está tendo essa aula desde agora. É ilusório a gente ficar querendo perseguir uma independência financeira e achar que lá na frente agora eu vou tomar pinha colada aqui na praia e os meus problemas acabaram. Não, a vida vai continuar sendo a vida com os desafios que ela tem, com as diferenças que ela traz pra gente. Achei bem interessante esse relato dele. Nossa, eu tô bem feliz de ver ele se abrindo, contando a história dele. Acho que isso vale por, sei lá, 1000 vídeos no YouTube, sei lá, 1000 cursos, né? Porque aí a gente vai pensando sobre as nossas escolhas e o que a gente quer fazer parecido ou diferente, né, da pessoa. Então, eu queria comentar algumas coisas dele também. Uma, eu acho que, não sei se você que tá ouvindo já sentiu ou já passou por isso, eu com certeza já, que é, sei lá, quando a gente começa a investir, começa a guardar dinheiro, quando você vê o valor lá, você fala: "Uau, tenho muito dinheiro". E eu acho que é legal tirar o zoom e ver histórias como a dele, e existem 1001 outras, inclusive a própria história que a gente trouxe no Quem Pode Poupar, Poupa, que é acho que é episódio 28, se não me engano. Parece muito dinheiro, mas é muito fácil esse dinheiro ir embora, se a gente não controlar o custo de vida e não tomar cuidado. Então, sei lá, a gente tá falando de independência financeira, a gente tá falando de mais de R$ 1 milhão, 2, 3, enfim. Então, você vê lá 300 mil, 100 mil, 700 mil, você fala, caraca, nunca imaginei que eu fosse ter esse valor investido. E é muito gostoso, né? Muito legal. E pode dar uma sensação de uau, né? Tipo, já tenho muito dinheiro. Tipo, isso tá investido e ainda todo mês tá rendendo um pouquinho. Não tem como dar errado, né? Acho que meio que uma sensação de agora vai. Então é legal legal no sentido, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas é importante a gente ver casos de, meu, se você começar a dar passos maiores do que a sua perna, entre aspas, esse dinheiro pode acabar. Pode acabar, que é o que a Carol falou, né? Não é que eu atinge independência financeira e vai dar tudo certo. Se você não continuar atenta ou atento a isso, é possível esse dinheiro acabar. Então, acho que é legal a gente ter isso sempre fresco na cabeça para não, entre aspas, relaxar. Tipo, quero que a gente, né, não me entendam mal, por favor. Acho que, óbvio, a gente tem que curtir a vida, você tem que tirar férias, tem que, sabe? Não é isso que eu quero dizer de não relaxar nesse sentido. Mas a gente continuar vigilante sempre com o nosso dinheiro, porque senão, pô, por que a gente vê ganhador de Mega Sena e jogador de futebol quebrando? É por isso, porque quando você vê muito dinheiro e fala, uau, não tem como dar errado mais, não, tem como dar errado. Então é pra gente sempre tomar esse cuidado. E um outro ponto que eu queria comentar, que também tem muito a ver com o nosso episódio que chama, né, Quem Pode Poupar, Poupa, que é sobre a fala dele, a fala da mulher dele, né, de, poxa, se a gente consegue comprar um AP, a gente consegue pagar minha faculdade. Eu não tô falando sobre a escolha deles da faculdade, eu tô querendo trazer isso para vocês pensarem nas escolhas de vocês, que essa fala de se eu consigo tal coisa, então eu consigo tal coisa, né, tipo, se eu já tô ganhando X, então eu posso fazer Y. Eu acho que tem muito a ver com isso de ir aumentando o custo de vida, porque, né, de falar, pô, se agora eu consigo pagar um aluguel de tanto, eu posso ter um carro de tanto. Se eu tenho um carro de X, pô, então eu posso tirar férias no lugar tal. Então a gente ir entrando nessa escadinha só por fazer uma regra de 3, né? Tipo, se eu ganho tanto, então dá. Se eu consigo, se agora o meu limite do cartão é tanto, então, tipo, e fazendo essas relações, eu acho importante a gente pensar nas histórias de outras pessoas que fizeram isso e aí falar, olha lá como isso depois virou uma bola de neve e para eu segurar essa bola de neve agora dá um baita de um trabalho, né? Nesse caso, poxa, ela queria fazer uma faculdade, eu acho que isso é um outro ponto, né? Porque tem
a ver com a capacidade dela de gerar renda no futuro, uma mudança de carreira no longo prazo, né? Eu não tô dizendo que ela não devia ter feito isso, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando pra você pensar na sua história, na sua vida, se você tá falando isso pra si mesma pra fazer alguma escolha que talvez não seja a melhor escolha. Excelente que você trouxe esse ponto, Vicky. Excelente, da forma como você trouxe também. O ponto ali, né, primeiro, é o que você falou da faculdade, então isso vai trazer um aumento de renda, é temporário. A gente tem que tomar muito cuidado com o custo que não é temporário. Então, por exemplo, essa fala poderia ter sido para, se a gente pode comprar, sei lá, este apartamento, a gente pode dar entrada num apartamento mais caro, financiar o resto e vai dar tudo certo. Isso já começa a ser uma outra escolha. E, de novo, gente, não tem certo e errado, porque às vezes a moradia é a coisa mais importante. Cada um sabe de si. Mas escolhas envolvem renúncias. Sempre. Sempre. Alguma renúncia está sendo feita. Eu vou trazer um exemplo aqui esdrúxulo, assim. Talvez, se você achar muito tosco, vi que a gente corta depois. Mas é um exemplo muito esdrúxulo, que é o seguinte. Alguns amigos, né, meus, e falam assim, Carol, poxa, pelo amor de Deus, por que você agora, já nessas alturas do campeonato, já conseguiu? Pô, vai voar de executiva, vai voar de econômica. E eu falo assim, gente, voar de executiva, não tô falando que eu não gostaria, já voei, né, pelo trabalho, uma vez com milhas e tal, é maravilhoso. Se eu pudesse, eu falo sempre assim, né, se eu pudesse, eu voaria sempre. Aí todo mundo fala, mas você pode, mas você pode. Aí eu falo, então, é uma escolha. Eventualmente, esse dinheiro da executiva, vamos supor que ele não me faça falta no dia a dia, vamos supor. Ele vai comprar para mim, aí eu tô levando para um outro paralelo, talvez, uma viagem numa estadia melhor, ou um pouco mais longa, ou alguma outra coisa. Na minha cabeça de escolhas o tempo inteiro, eu estou renunciando a alguma coisa em relação a isso. Eu trouxe aqui um exemplo esdrúxulo extremo, mas para mostrar que ele existe com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Se a gente não tiver habituado na nossa vida a fazer escolhas sempre e tá ok com as renúncias, a gente sempre vai querer, eu posso. Aí eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso, e aí eu coloquei em xeque aquilo que era o mais importante para mim, que era a autonomia do meu tempo e a minha independência. Eu tenho que sempre me lembrar o que é o mais importante, o que é o mais importante, o que é o mais importante. Quando a gente se lembra dos nossos valores, são valores pessoais, aí isso é o mais importante. Aí eu consigo colocar esse navio para onde eu quero. Então, de novo, o exemplo aqui, a gente de forma alguma está julgando nada, mas a fala, né, ela traz essa reflexão para a gente, do se eu posso isso, eu posso aquilo, se eu posso isso, e esse eu posso, ele é perigoso, ele é perigoso. Não, acho esse exemplo muito bom, Cá, porque é um exemplo perfeito, assim, você já acumulou para sua independência, você tem muito poder de escolha, mas é isso, se você pensasse, já que eu tô aqui, então eu posso isso, talvez você deixasse de ser independente financeiramente pelo tempo que você tem, né, pelo tempo que você planejou. É isso, e aí muita gente vai falar assim, ai, que horror, então eu não quero independência. Talvez você não queira. Eu já falei isso em outros episódios. Talvez você não queira. A minha forma de interpretar o que você tá falando eu não acho que a pessoa talvez não queira. Eu acho que ela talvez não esteja preparada ou disposta a abrir mão das coisas necessárias para fazer isso. Então, acho que tem muita coisa na vida que a gente quer, mas que a gente não tá disposto ou não consegue, ou enfim, né, mil motivos, a abrir mão do que é necessário para chegar naquilo. Vou dar um exemplo bem tosco, tá? Tipo, eu tô patinando muito na história do balé. Tipo, eu quero ser dançarina, eu quero, né, dançar muito. Mas, cara, fazer aula de dança, sei lá, 5, 6 vezes por semana, tem dia que eu quero ir pra casa depois do trabalho, tem dia que eu não quero sair da cama às 6 da manhã. Querer eu quero, mas assim, eu tô percebendo que é difícil, eu não tô disposta, às vezes, ou não tenho ainda força de vontade para fazer isso X vezes por semana. E é um exemplo pequeno, imagina um exemplo grande, né, tão grande quanto abrir mão de muitas coisas por muitos anos. É difícil para você conseguir chegar lá, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente fala, eu quero porque tá todo mundo fazendo ou porque parece legal. Cara, é difícil. É difícil. E você acabou de mostrar um exemplo clássico. Tipo, você poderia ter muito mais luxo na sua vida do que você tem hoje. Porque se você quiser pagar, você pode. Você paga no Pix ainda, paga no débito. Só que você tá abrindo mão de algo e eu acho incrível que você tem esses trade-offs sempre muito claros, né? Essas renúncias para você são muito nítidas. E para muitas pessoas elas não são. Então acho que é legal a gente tentar escancarar isso, porque senão a gente vai ficar sempre nesse comportamento de se eu posso, né? Se eu consigo passar no cartão, ou se eu tenho essa renda, ou se eu já moro numa casa assim ou assado, então dá. É isso. Mas qual que é a renúncia que eu tô fazendo, né?
É isso. E eu acho que o que ajuda muito para alguém que esteja nessa caminhada e queira uma ajuda, né? Pelo menos o que me ajuda? A sempre lembrar das minhas prioridades. Numa escalinha de prioridade, o que eu priorizo? O conforto de 12 horas num avião. Estou fazendo aqui esses exemplos esdrúxulos só para mostrar. O conforto de 12 horas num avião ou ter autonomia sobre a minha rotina. Ter autonomia na minha rotina é mais importante, então é muito fácil para mim abrir mão dessas 12 horas no avião. O que é mais importante para mim? Ter autonomia na minha rotina ou ter atividade física. Os dois são muito importantes. Então, qual é o grau de valor que eu vou usar na atividade física? Eu vou gastar um dinheiro com isso? O quanto que isso cabe dentro do meu orçamento e que está fazendo sentido para mim nesse momento? É um jogo de valores pessoais o tempo inteiro. E eu não posso achar que todo mundo tem os mesmos valores pessoais, cada um tem os seus. Então, isso acho que é uma constante para a vida. Inclusive, para a gente também poder usufruir, claro, porque se for assim, então eu não gasto com nada, vira muquirana mó. Tipo, eu nem queria trazer esse exemplo, mas sei lá, ontem uma amiga falou de uma pessoa que estava precisando de uma doação. Cara, eu não sei, assim, eu não tive problema nenhum em pegar e fazer um depósito grande para essa pessoa, pelo menos no meu patamar era grande, porque eu queria, e aquilo dentro dos meus valores nessa fase de vida para mim agora, talvez no passado não estivesse, era muito importante. Enquanto outras amigas que talvez não, cara, eu não vou fazer nada, porque talvez isso para mim agora não seja importante, eu não tô julgando. Eu só tô querendo dizer que isso não tem a ver com mesquinharia, isso não tem a ver com você ser mão de vaca, isso tem a ver com você ter consciência do seu dinheiro, sabe, assim, eu também agora acho que eu cheguei num patamar assim que agora eu não deixo mais ninguém me chamar de mão de vaca. Antes eu tava tranquila com isso, né? Eu era tranquila, agora não sou mais porque isso está depondo contra a saúde financeira das pessoas, entendeu? Bom, gente, o desabafo feito, vamos seguir aqui. Solta aí, Anne. Eu finalizo com algumas reflexões. Primeira reflexão é: não subestime a inflação. Quando a gente chegou aqui na cidade, em 2022, um vidro de azeite custava R$17. Hoje, 2024, ele está quase 40. Ou seja, em menos de 2 anos, o valor do azeite mais que dobrou. E com certeza o meu salário não acompanhou essa inflação. E isso se reflete em tudo. Todo ano sobe aluguel, sobe escola, sobe faculdade. Então pensem nisso durante a trajetória de vocês para a independência financeira. O segundo ponto, tem um episódio que a Carol e a Vic falam sobre o livro Die with Zero. E nesse livro, o autor apresenta um conceito sobre time bucket, que a grosso modo seria: eu tenho uma lista de desejos, mas essa lista ela precisa levar em consideração o tempo. Por exemplo, eu quero andar de snowboard. Será que isso, aos 20 anos, é a mesma coisa do que fazer isso aos 80? Será que eu vou conseguir andar de snowboard aos 80 anos? E aqui, tomando essa time bucket por base, eu coloco uma variável a mais e nós precisamos ter muito claro na nossa mente, principalmente para os mais novos que estão ouvindo. Essa time bucket, ela muda com o passar dos anos. Eu vou dar um exemplo. Eu quero muito fazer uma trilha na Patagônia, mas agora eu não vou conseguir, porque hoje eu quero fazer isso com os meus filhos. Eu quero estar com eles. Só que eles não vão conseguir aproveitar essa trilha com 3 anos. Prefiro que eles vivenciem essa experiência daqui a uns 10 anos. Por isso, tenham em mente que a nossa lista de desejos, além de levarmos em conta a nossa idade, é preciso considerar que ela vai mudar e muito com o passar do tempo. As nossas prioridades, elas vão mudar completamente. O terceiro ponto foi uma coisa muito legal que a Carol me falou. A independência financeira, ela pode ser transitória. Olhe para o meu exemplo. Eu estava no caminho para conquistá-la, mas daí vieram os filhos, vieram os sonhos profissionais da esposa, e isso faz parte, e é aqui que eu queria deixar uma reflexão final. Vocês já pararam para pensar por que alguém chega aos 30 anos e de repente descobre que tem leucemia? Ou chega aos 40 e o filho sofre um acidente e fica tetraplégico? Qual a justiça disso acontecer com uns e não acontecer com outros? Ou ainda, um sócio que te passou a perna e você perdeu tudo? Não é possível que as coisas aconteçam simplesmente pela aleatoriedade do universo. E esses desafios, esses obstáculos, eles são oportunidades de melhoria. Seja para termos mais dedicação, mais perseverança, para desenvolvermos virtudes, porque afinal é só isso que a gente vai levar dessa vida. Só as virtudes que conquistamos. Percebam que a linha entre a ambição e a ganância ela é muito tênue. Por isso, tenham cuidado e saibam aceitar as provas da vida, sem desanimar no percurso da independência financeira. Acho que é isso. Espero que vocês gostem. Grande abraço a todos. Ai, muito fofo. Palmas, né? Nossa, emocionada. A gente podia terminar aqui, que a gente não consegue parar de falar, então a gente vai continuar. Mas muito bom esse final. É muito. Eu vou começar pela parte menos filosófica e vou falar do azeite, porque assim, me pegou.
Me pegou. Não pelo azeite em si, mas é muito louco ver como um espaço pequeno de tempo a gente não vai percebendo, né? A inflação de um semestre para o outro, de um ano para o outro, você fala, aumentou aqui R$ 1. Mas aí você tira os um, você fala, caraca, as coisas ficam muito mais caras. Imagina quando eu tiver 60 anos que eu vou querer usar meu dinheiro que eu tô guardando. Isso acho que foi um tapão na cara. Acho que o exemplo do azeite ajudou a entender como a gente tem que considerar a inflação na conta de quanto a gente tem que investir, e 2, de como a gente, às vezes, olhando um valor que você está investindo, fala, nossa, é bastante. Cara, daqui a 30 anos isso talvez não seja bastante. Talvez seja o justinho, assim, que vai sair no 0 a 0 que você precisa, né? Eu acho que foi um exemplo perfeito porque é bem palpável, né? Vamos fazer um episódio sobre inflação? Colocar agora ali na lista? Bora! Ainda não tinha, né? Vamos fazer um episódio sobre inflação. Precisamos Super. falar sobre isso de forma destrinchada. Destrinchada, porque, Amém. né? Então a gente vai ter um episódio sobre isso. O segundo ponto que ele falou ali, né, agora já indo para as partes das reflexões que foram maravilhosas, do livro do Die With Zero, que a gente falou no episódio do Cada Escolha Uma Renúncia. Na verdade, a gente já citou esse livro várias vezes por esse conceito de time bucket, e eu acho que a gente não tinha dado a ênfase necessária que ele trouxe, que é as nossas prioridades mudam. As nossas prioridades mudam. Se as nossas prioridades mudam, é fato que o nosso planejamento vai mudar. Eu não sei exatamente quando esse episódio vai ao ar, mas vai ser próximo também de algo que, na minha vida, que já eu vou explicar aqui, que também foi uma coisa que mudou depois que eu tive filho, e que mudou muito no meu planejamento, que não era um sonho. Mas aí nessas escolhas, renúncias, eu vou falar bastante sobre isso, eu escolhi que era o momento de usufruir agora de um pedaço e que isso cabia no todo, usando esse valor da independência, usando esse valor pessoal. Então, o ponto aqui só é o seguinte, realmente, a gente vai mudar o tempo todo, né? Eu posso querer agora escalar o Everest, daqui a 2 anos não quero mais, porque, enfim, quero ir com meu filho. É a vida sendo a vida, mudando para ser bonita, né? Eu acho que é isso. E aí, quando eu falei para ele, acho que foi um dos grandes motivos dele ter querido mandar o relato dele, né? Ele tinha contado para mim essa questão da faculdade, da esposa e tal. E eu respondi isso, olha, a independência financeira é transitória. Por algum acaso eu fiz uns stories até sobre isso, não imaginava que isso renderia um podcast depois. E até coloquei o exemplo. Vamos supor que hoje eu moro no Rio de Janeiro, com a independência financeira aqui. Suponha que eu quero agora, sei lá, dar um up, queria ter um custo de vida ainda menor. Eu poderia mudar para o interior, ter um custo de vida menor e essa independência financeira está ainda mais garantida. Mas suponha agora que eu quero ir para a Suíça, não estou satisfeita com a vida no Brasil, quero ir para a Suíça, para o lugar mais caro. Não vai dar, não tem como. Isso significa que eu não posso ir para a Suíça? Não, não significa isso, mas significa que a minha independência financeira está em xeque. E está tudo bem, são escolhas, mas ela é transitória. Acho que a gente já bateu bastante nessa tecla aqui ao longo do episódio, né? O que eu acho que ajuda muito, ele falou, né, essa linha tênue entre ambição e ganância. Total, a gente não confundir as duas coisas, são duas coisas diferentes. Ambição e ganância são duas coisas diferentes. E o que eu acho que ajuda muito a gente a não cair até numa síndrome do mais, preciso de mais o tempo todo, a gente entender da finitude da vida, assim. Vou acabar as reflexões desse episódio num tom um pouco dramático, mas não é. É quando a gente entende, acho que foi até o meu primeiro texto da newsletter, quando a gente entende que a vida é um sopro, a vida é finita. Quem disse que amanhã eu vou estar viva? Eu não sei. A gente não sabe o que vai acontecer. Existe uma estatística que provavelmente ela vai ser grande o suficiente para mim, eu preciso me planejar para ela, mas ela pode acabar amanhã. Isso significa dizer que eu tenho que viver o meu hoje feliz, mesmo com as escolhas que eu estou fazendo. Eu tenho que estar feliz com a escolha que eu estou fazendo para a independência financeira, sendo difícil ou não. Eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar feliz com se a vida acabar, eu estou feliz com as escolhas que eu fiz até aqui. Eu acho que isso também ajuda muito quando a gente está falando de uma jornada. Não é sobre deixar para viver no futuro, é sobre estar feliz com as escolhas que se faz agora. E se eu morresse hoje, eu estaria feliz com as minhas escolhas, de verdade. Você poderia ter vivido muito mais. Eu acho que eu vivi, eu acho que eu fiz escolhas conscientes. Eu tenho um filho, eu quero que ele esteja protegido se eu não estiver aqui, então não acho que eu também não deveria estar pensando nisso. Então, assim, não é o ato da gente acumular que faz com que se a gente morrer amanhã tudo vai por água abaixo, não é isso. Por outro lado, a gente sabendo da finitude da vida ajuda muito nas nossas escolhas. Eu nunca falei isso publicamente, mas eu vou trazer nesse episódio. Eu já fiz um atendimento de uma pessoa da minha idade, com características pessoais muito parecidas com a minha, né, de conjuntura de trabalho, de tudo, que no meio do processo de atendimento, ou seja, uma pessoa jovem, no meio do processo de atendimento, fez uma viagem, escalou literalmente o Everest. Quando voltou da viagem, a gente tinha mais uma sessão para terminar. Essa pessoa sofreu um acidente de carro e faleceu na hora, de uma forma extremamente trágica. Eu fiquei extremamente abalada na época. Você imagina você fazer um planejamento financeiro de alguém jovem
Planejamento financeiro é um planejamento de vida, e acontece uma coisa dessas. E ali com ele, de alguma forma, eu me senti tranquila no sentido de ele já estava vivendo a vida também que ele queria, por mais que ele estivesse planejando para esse futuro. E isso traz assim, é complicado para mim falar isso aqui, mas eu tô querendo abrir isso aqui para vocês, para dizer que a gente não precisa deixar para viver no futuro e nem precisa. São escolhas. E quando a gente está feliz com as nossas escolhas, tudo isso vai ficando um pouco mais leve, sabe? A gente não sabe o que vai ser da gente, a gente só sabe que a gente é capaz de escolher aquilo que a gente está fazendo agora, para hoje e para amanhã. E falar de dinheiro fala das nossas escolhas. Acho que, não sei se eu consegui transmitir o recado que eu queria, mas era que o quanto a gente entender que a vida finita pode ajudar a gente nesse processo. Sim. E não sei, eu quero fazer um contraponto, mas sem tirar o peso e a beleza de toda essa reflexão. Mas o meu contraponto é que eu acho que muitas vezes esse discurso de, então a gente tem que aproveitar a vida mesmo e viver no presente, não significa fazer as escolhas mais caras. Não significa ser irresponsável, né? Tipo, não é, então, né, já que a vida é finita e vou morrer, então eu vou aqui pegar essa dívida para viajar, ou sei lá, vou aqui fazer um negócio irresponsável. Eu acho que o que a gente está tentando trazer é encontrar beleza, encontrar felicidade. A gente já falou várias vezes disso aqui em vários episódios. Não significa gastar mais. Como ser feliz, não vou dizer com menos, acho que não é com menos, mas assim, não precisando pautar isso através de escolhas mais caras, né? Você pode, não precisa ser o Everest, a gente sabe que é extremamente caro, foi só um exemplo porque foi um caso real, né? Mas como a gente também se sente feliz e sente que é suficiente uma coisa que é mais simples, né? E aqui pode ser uma viagem, pode ser uma casa, pode ser um carro, enfim, o que seja. É só pra gente achar esse equilíbrio entre, cara, eu não vou deixar de viver né, e ficar e tirar todo o prazer da minha vida em prol de poupar, porque isso não faz sentido nenhum. É igual dieta, né? Tipo, não é sustentável. Mas isso não significa, acho que o clássico, só você vive uma vez, dane-se. Tipo, não é esse o ponto da Carol. E aqui eu queria trazer um outro, sei lá, 2 extremos também para vocês pensarem. Tem um extremo, não quero levar dinheiro pro caixão, né? Vou gastar, só se vive uma vez, então, né, não quero ser a pessoa mais rica do cemitério, que é uma frase que me pegou muito quando eu ouvi a primeira vez. Falei, caraca, né? Também não vou ficar noiada de ter dinheiro infinito quando eu morrer, e, tipo, quando eu morrer não adianta ter dinheiro. Mas o outro extremo é, e se eu chegar lá nos meus 90 anos e acabar meu dinheiro? Vocês já pararam para pensar na prática o que isso significa? Tipo, eu não conseguir mais ter plano de saúde, eu não consigo, sei lá, eu ter que vender minha casa. Assim, quão desesperador deve ser você chegar no final da vida e olhar para sua conta e ter só mais, sei lá, X mil reais e falar, é isso, e agora? Então, assim, sendo um pouco advogada do diabo aqui, eu fico pensando, eu prefiro levar dinheiro pro caixão do que chegar nos 90 anos e falar, cara, preciso ir pro hospital e não tenho como pagar o hospital. Falar, meu, eu vivi tudo isso, eu trabalhei, eu fui uma pessoa tão ativa, eu vivi toda essa vida intensa pra acabar assim. Tipo, eu acho que isso deve ser tão deprimente. Não sei se eu tô pegando pesado, assim, mas é realmente uma coisa que eu penso. Eu falo, cara, então, ou façam, né, nas contas de vocês do longo prazo, coloquem aí no mínimo 100 anos na conta, tipo, no mínimo 100 anos. Ou, enfim, chutem pra cima realmente essa conta de quanto que vai ser o custo de vida, porque é melhor sobrar do que faltar. E aí, óbvio, usem essa reflexão que a Carol trouxe, que eu acho que a vida tá aqui para ser vivida e a gente tem que ser feliz, né? Então, meu ponto é encontrar felicidade, encontrar alegria nas coisas simples também, né? Não significa só todo ano voltar na estaca zero porque você quis tirar umas férias incríveis. Tipo, se você ficar voltando na estaca zero sempre, uma hora você vai falar, caraca, só se vive uma vez, mas assim, eu não tô conseguindo viver mais porque eu tô toda hora no zero, né? E outra, foi o que eu falei, né? Talvez quem tá ouvindo não tenha filho, ou não seja casado, ou não tenha ninguém que dependa de você financeiramente, mas pode ser que tenha. Alguém acha que, mesmo que, né, amanhã morri, se eu tivesse gasto tudo, então die with zero, literalmente, né? Morri com zero, gastei tudo, ainda eu vou estar tranquila com essa decisão, mesmo tendo morrido? Provavelmente não, porque eu tenho um filho. Eu tenho outras pessoas que também dependem de mim. Não tô falando que a gente tem que sair deixando dinheiro pra todo mundo, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a gente tem que estar feliz com o nosso agora, com essa construção toda que foi feita, com as renúncias também que a gente fez. Isso é sinal de maturidade, isso é sinal de disciplina, isso é sinal de
pessoas que entendem que a gente não tá numa corrida de 50 metros, entendeu? A gente tá fazendo uma construção aqui. Então eu vou morrer infeliz porque eu não comia o bolo de chocolate hoje, então eu preciso comer bolo de chocolate todo santo dia, porque vai que eu morro. Então não é isso que a gente tá querendo dizer aqui. É uma construção, a vida ela precisa ser construída com esse equilíbrio. Sempre vai ser a tônica do nosso episódio aqui, não tem como falar de independência financeira sem a gente trazer esse recado inúmeras vezes. Obrigada pelo ouvinte que mandou esse relato. De novo, assim, isso pra gente vale ouro. Mais pessoas que queiram fazer isso, entrem em contato com a gente, lá pelo Instagram, ou acho que pelo Instagram é sempre a melhor forma, manda um direct lá, porque é muito potente. Espero que tenha sido útil para outras pessoas que ouviram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer ponto, mandem pra gente. Quem sabe a gente não faz mais episódios assim. Queremos muito, inclusive. Então a gente tá esperando vocês. Ficamos por aqui. A gente se vê daqui 2 semanas. Um beijão. Um beijo, gente.